Boa tarde. Então eu vou dar prosseguimento a esse segundo grupo, né, de aulas, né, esse segundo módulo que nós temos chamado então de videoaulas de seminário de tese 1B. Essa seria, creio que a 4B. Vocês ainda vão ter mais uma aula onde eu vou tecer algumas perguntas com relação à leitura. Então vocês já assistiram a essa altura a aula 3B, e nessa aula 3B eu fiz então uma leitura do texto do Deleuze, né, a lógica do sentido, né, com uma série de pontuações. O que a gente vai fazer agora é alguma coisa muito parecida com aquilo, mas só que agora nós vamos pontuar aquelas ferramentas de leitura e vamos nos colocar um pouquinho mais afirmativamente com relação a esse trabalho de interpretação de texto, tá bom? Então vamos lá, né? É costume, né, para nós, né, aqui no Brasil, considerar o trabalho de comentador ou de historiador da filosofia, né, como filosofia. Eu não vou me opor a essa afirmação. Todavia, se lembrarmos, né, que a atitude geral do filósofo é de desacordo, dado que mantemos essa afirmação, então, né, que fazer história da filosofia, seria de esperar que os nossos comentários ou maneiras de elaborar nossas histórias da filosofia não estivessem em acordo, né? Eu acho que isso é verdade para a filosofia, mesmo a história da filosofia praticada na Europa, né? É justamente nesse sentido, então, e nessa disposição que encaminharíamos nossa pretensão, ou seja, pretendemos realizar a parte do trabalho que precederia a elaboração de um comentário crítico. Então o que eu vou fazer agora é isso. Além, né, de fazer a leitura do texto do Leibniz a partir do Deleuze, apontando algumas críticas já, eu vou estabelecer mais claramente, é como se eu estivesse usando um microscópico agora, para a gente estabelecer mais claramente essas ferramentas de leitura e tecer uma série de perguntas, então, que o Deleuze, acredito eu, deveria responder para nós, né? Então é justamente nesse sentido, nessa disposição, que encaminharíamos nossa pretensão, ou seja, pretendemos realizar a parte do trabalho que precederia a elaboração de um comentário crítico, né? Isso que a gente está chamando de comentário crítico, espécie de gênero polêmico, então, de textos filosóficos, de modo a explicitar certas ferramentas de leitura ou de exegese, né? Então veja que a gente está com essa preocupação desde do outro bloco de aulas, né? É para isso que serve essa parte das aulas. Ora, estamos pensando especialmente no que deveríamos fazer em uma disciplina, como uma disciplina que aqui no meu departamento existe, que é a disciplina chamada Leitura e Composição de Textos Filosóficos, tá bom? Eu acho que um comentário crítico é o máximo que nós podemos chegar em termos de comentar, um comentador comentando uma obra de filósofo, tá bom? Ora, em suma, pretendemos oferecer um programa de leitura a partir da formulação de questões que precederiam um comentário crítico. Então é isso, eu vou oferecer então um programa de leitura, tendo muito claramente, vou explicitar isso, né? O que seria então, que perguntas esse comentário esse programa deveria responder, tá bom? Ora, quanto ao que viria depois, ou a crítica, a atmosfera que gostaríamos de ao menos começar a criar em uma espécie de curso, né, que eu vou estabelecer aqui, né, um programa, né, é um texto programático, é semelhante ao resultado, né, do que fez Derrida lá em Cogito, História da Loucura. Vocês já me ouviram falar isso, né, que aparece lá na Escritura e Diferença de 1967. Ora, ali o Derrida então fez uma certa consideração do trabalho exegético realizado pelo Foucault, quando Foucault havia tentado localizar nas meditações de Descartes uma recusa ou exclusão criticável da loucura, né? Tratava-se de mostrar naquele momento que um especialista em modernidade, né, já autor de As Palavras e as Coisas, que é de 1966, podia não ter compreendido corretamente o texto cartesiano, né? Então esse embate aí, né? Acusação grave que por isso exigia não só um novo trabalho exegético do texto em questão, mas também a explicitação dos pontos mais importantes e o centro da argumentação da hipótese interpretativa a ser criada. Se eu não estou enganado, essa releitura que o Derrida vai fazer, do Descartes em oposição apontando os erros, né, os enganos que o Foucault cometeu,
contava com a presença do Foucault. Se eu não estou enganado, é uma fofoca filosófica, né? O Derrida teria convidado o Foucault para essa apresentação e o Foucault teria ficado bastante irritado, né? Mas, eu já disse em um outro momento, né? O Foucault costumava irritar muita gente também, tá bom? Ora, sim, em termos comparativos, o que pretendemos é dar início à problematização. Então, veja, é um texto que aqui eu pretendo problematizar uma série de questões, né? Dos pontos principais e mesmo o centro do trabalho exegético de Deleuze com relação a Leibniz, supondo desde já que mesmo um especialista do seu quilate pode não ter compreendido bem a filosofia leibniziana, a fazer uma apropriação elogiosa, porém equivocada, principalmente dos seus conceitos de mônada, expressiva individual ou substância particular. Deus, mundo, corpo e principalmente a defender a necessidade de certo deslocamento para a sua correta interpretação. Então é isso que eu pretendo fazer, tá certo? Eu acho que no fim das contas, se você não tem coragem de enfrentar os comentadores importantes do filósofo que você está estudando, então, né, fica meio sentido, né, você ficar só acumulando mais confirmações de interpretações que nós já conhecemos, né? Então eu vou fazer esse embate muito conscientemente e, claro, acreditando que eu estou oferecendo uma outra maneira de ver a filosofia do Leibniz. E, claro, né, eu imagino que eu faria uma apropriação então do conceito de sujeito a partir do Leibniz, que me permitiria pensar o mundo atual, né, tá bom? Então, do nosso ponto de vista, é o que está em jogo na lógica do sentido, obra que será nosso principal ponto de partida, mais especificamente no seguinte trecho de sua 16ª série. Então, provavelmente, essa será a citação que eu vou pedir para que vocês façam um fichamento e comentem, né? É esse tipo de trabalho que a gente está estabelecendo aqui, tá bom? Diz lá, na 16ª série, na página 114, né, da minha edição, que eu já mostrei para vocês, deixa eu ver, tá aqui, da minha edição da lógica do sentido, tá bom? Então diz lá o Deleuze: efetuar-se é também ser expresso. Leibniz sustenta uma tese célebre: cada mônada individual exprime o mundo, mas esta tese não é suficientemente compreendida enquanto a interpretamos como significando a inerência do predicado na mônada expressiva, pois é bem verdade que o mundo expresso não existe fora das mônadas que o exprimem, logo existe nas mônadas como a série dos predicados que lhes são inerentes. Não é menos verdade, entretanto, que Deus cria o mundo antes que as mônadas, e que o expresso não se confunde com sua expressão, mas insiste ou subsiste. É arbitrário privilegiar a inerência dos predicados na filosofia do Leibniz, né, na filosofia de Leibniz, pois a inerência de predicados na mônada expressiva supõe, primeiro, a compossibilidade do mundo expresso, e esta, por sua vez, supõe a distribuição de puras singularidades, segundo as regras de convergência e de divergência, que pertencem ainda a uma lógica do sentido e do acontecimento, não uma lógica da predicação e da verdade. Leibniz foi muito longe nesta primeira etapa da Gênese, o indivíduo constituído como centro de envolvimento, como envolvendo singularidades em um mundo e sobre seu corpo. Fim de citação. Ora, do nosso ponto de vista, então, não há como afirmar o deslocamento defendido por Deleuze, que corroboraria a obrigatoriedade do encadeamento aqui expresso. Eu vou fazer esse encadeamento de modo explícito para vocês. Isto é, não nos parece necessário afirmar a arbitrariedade do princípio da inclusão e inerência do predicado no sujeito. Daí que não seja necessário que a inerência ou inclusão de predicados, especialmente com relação à mônada expressiva individual, em primeiro lugar, suponha a distribuição de puras singularidades segundo as regras de convergência e de divergência. E, por consequência, ou em segundo lugar, se vocês quiserem, suponha a compossibilidade do mundo expresso que pertençam não a uma lógica da predicação e da verdade, mas sim a uma lógica do sentido e do acontecimento. Ora, para deixarmos claro nossa recusa, teremos de realizar o trabalho prévio de remontar a leitura de Deleuze, né? Suas suposições e hipóteses interpretativas, e explicar as bases em que ela parece estar alicerçada. Daí que, então, agora a gente vai olhar como uma espécie de microscópio o trabalho que nós fizemos ali no artigo que publicamos no dossiê Deleuze, né? Que eu acabei de utilizar quando eu montei a aula anterior. Se vocês quiserem, tem um capítulo de livro, né, que acabou de sair,
Nos Escritos de Filosofia 3, infelizmente eu não tenho aqui o livro, né? Mas a capa do livro é essa daqui, ó, né? Escritos de Filosofia 3, Linguagem e Cognição. Ficou belíssimo o livro, né? Uma coletânea organizada pelos professores lá da UFAL, o Marcos José, meus amigos, né? E Maxwell Moraes de Lima, a quem eu agradeço, né? Por terem permitido eu fazer um texto longo, né? Que completava um pouquinho o artigo que eu publiquei na revista O Manguezal, tá bom? Então o que eu faria é isso. Vocês agora estão em condições de ler esse texto, porque eu já fiz a aula, uma aula meio que introdutória, né? A problemática desse capítulo. Uma aula baseada praticamente toda ela no artigo da O Manguezal. E então vocês podem, assistindo a aula, ler agora esse capítulo de livro, né? Linguagem e Cognição, Escritos de Filosofia 3, tem lá o capítulo, tá bom? E aí vocês terão então uma visão uma visão mais completa do que eu entendo serem os problemas ali da filosofia do Leibniz, a leitura que o Deleuze faz do Leibniz, seja na dobra, seja na lógica do sentido, tá bom? Agora, na verdade, o que eu pretendo é apresentar algumas ferramentas de fato interpretativas, tá bom? Então a gente vai encaminhar uma série de perguntas que o Deleuze deveria responder. E isso nos permitiria então fazer um comentário crítico, que é o que nós de fato já fizemos nesse capítulo de livro, então, tá bom? Então, quanto aos motivos que nos levam a rever a leitura do Deleuze, né? Vocês não sabem o porquê nós estamos relendo o Deleuze, né? Já há tantos anos publicada e criticada, né? Imagina, a dobra é de 1988, né? A lógica do sentido de 1967, né? Temos que dizer que eles são de caráter regional, ou seja, recentemente, né, em 2015, vimos publicado no Brasil a tradução do livro de Alain Badiou, A Aventura da Filosofia Francesa no Século XX, que contém um capítulo de título Gilles Deleuze sobre a dobra Leibniz e o Barroco. E a publicação em 2016 do excelente artigo de Gonzalo Montenegro, cujo título é Deleuze em Diálogo com Fremont, Tentativas de Ler Leibniz. Ora, o cruzamento desses dois textos, né, e claro, eles acontecem então, são publicados no Brasil em 2015 e 2016, então veja que é um interesse regional, né, deixa claro que ainda há muito que problematizar quanto às interpretações de Deleuze, mesmo quanto à sua afirmação que permanecemos leibnizianos, né. Então será que a nossa leitura do Leibniz não pode jogar água nessa hipótese geral do Deleuze, né, que nós permanecemos leibnizianos? Tá bom? Pelo menos nesses termos, né? Não tenho dúvida que nós permanecemos de algum modo leibnizianos, de algum modo newtonianos, de algum modo lockeanos, mas, né? Por fim, em termos da leitura de Badiou, mesmo que estejamos de acordo com a opinião que a dobra é um livro raro, né, admirável, e que propõe-nos uma visão e um pensamento do nosso mundo, né, da nossa época, pretendemos ainda uma vez voltar às querelas genealógicas, né? Então trata-se de uma querela genealógica, né? Essa tentativa, né, de reler o Leibniz, né? Tá certo? Se vocês quiserem, exegética, né? Tá bom? A agrimensura dos textos, especialmente daquele que parece ter sugerido as bases das hipóteses interpretativas de Deleuze com relação à filosofia leibniziana. Quem sabe tal empreitada, né, nos permitiria inclusive vislumbrar a pergunta seguinte: o que mesmo vemos como ou pensamos ser o nosso mundo, né? No nosso caso, o que pensamos, o que vemos como ou pensamos ser o sujeito, né? Os indivíduos, né? o que são, né? Especialmente no nosso caso, né, que acabamos de ver a eleição, né, a vitória de um candidato como o Bolsonaro, né, ficou difícil de entender o que é isso, esses indivíduos que votam no Bolsonaro, né? Então, só para colocar uma questão atual, né? Tá bom? Bastante atual, né? E regional também. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de fazer pode assumir o seguinte nome, né? Entre literatura, psicanálise, linguística e lógica. Deleuze de lógica do sentido e filosofia contemporânea, tá bom? Ora, como nos diz o Pierre-François Mariette, né? Lá naquele dicionário do Huysmans, né? Então o Mariette é convidado a fazer o verbete Deleuze, né? Isso está lá no dicionário Huysmans, que eu já mostrei aqui.
Em geral, se costuma distinguir três grandes movimentos da filosofia do francês Deleuze, que nasce em 1925 e morre em 1995. O primeiro grande momento dessa filosofia começaria nos anos de 1953 ou 52 e terminaria em 1968, né, ou iria pelo menos até 1968, e ele compreenderia a produção de vários trabalhos sobre filósofos e literatos, o período então das monografias, né, tais como o sobre Hume, né, em Hume, sua vida e obra, de 1952, em Empirismo e Subjetividade, de 1953, sobre Nietzsche, em Nietzsche, a Filosofia, de 1962, ou simplesmente Nietzsche, de 1965. Sobre Proust, né, Proust, os signos, né, de 1964, sobre Bergson, em Bergsonismo, de 1966, sobre Spinoza, em Spinoza, ou o Problema da Expressão, de 1968, ano que marcaria então o final desse período, né, das monografias, ou pelo menos da exclusividade de trabalhos monográficos ou sobre literatos, tá bom? Ora, o segundo movimento começaria ali em 1968, 1972, né? Duraria até 72, e teria início com as produções mais autônomas e propriamente filosóficas de Deleuze. Quem inaugura esse período é a obra Diferença e Repetição, né? Uma obra volumosa, né? De 1968, e, claro, em 69, o Lógica do Sentido, né? Um livro que é publicado ali quando eu estou nascendo, né? Em 1969, e que se torna um best-seller na França, né? Super vendido e lido, né? E eu acho que o motivo desse sucesso é que o livro, no final das contas, é uma espécie de elogio, né, à psicanálise que está acontecendo intensamente na França naquela época. E é claro que talvez por isso, então, o Anti-Édipo tenha sido a antítese disso, né? Tá bom? Ora, mas também é preciso dizer que aquele primeiro tipo de produção, né, a produção das monografias, característico então daquele primeiro período, não será abandonado e serão produzidas, dentre outras, mais duas obras sobre Spinoza, uma em 1970 e outra em 1981, a obra Foucault, de 1986, e a famosa, que nos interessa, a dobra Leibniz e o Barroco, de 1988, publicada então quase 20 anos depois de A Lógica do Sentido, e que foi o resultado de aulas dadas nos anos 80, 86 e 87. Também nesse período se intensificarão seus estudos sobre psicanálise e literatura, isto é, terão lugar as obras escritas em parceria com o psicanalista Félix Guattari, né, que nasce em 1930 e morre em 1992, tais como o Anti-Édipo, então, que é a obra fundamental que vai inaugurar um novo período, né, da filosofia do Deleuze, nós já falamos sobre isso, e mesmo Kafka, por uma literatura menor, que também vai permite entender o rompimento, então, do Deleuze com aquela literatura, né, que é a do Carroll, né? Ambas de 1972. Então, 1972 é um ano fundamental. Tem um texto no Ilha Deserta em que o Deleuze vai contar essa história. Também tem um outro texto que eu já mencionei aqui, que é o Deleuze fazendo a nota para a tradução italiana, né, da Lógica do Sentido, em que ele vai mencionar qual a principal ideia da Lógica do Sentido com que ele vai romper quando escreve o Anti-Édipo, tá bom? Tudo isso está na bibliografia. Ora, o primeiro estudo, né, o Anti-Édipo, marca o início do movimento que se costuma chamar, então, de A Grande Ruptura, que certamente faz o pano de fundo de obras como O que é Filosofia, que é uma obra que a gente está lendo junto, que é de 1992, 1991, e Crítica e Clínica, que é de 1997, né, publicada 2 anos depois da morte, então, do Deleuze. Ora, dito isso, e como já o indicamos, a obra principal sobre a qual falaremos de modo programático, né, nessa aula, será a Lógica do Sentido, obra que foi publicada então em 1969 e que faria parte daquele segundo movimento. Obra que, segundo Mariette, mais que diferença e repetição, e claro, o Mariette na verdade está repetindo o que o próprio Deleuze está falando ali na introdução que ele fez à tradução italiana da Lógica do Sentido, extrapola em muitos cânones universitários vigentes na época com seu interesse pelas meninas, pelos poetas, se vocês quiserem, né, pelos loucos ou pelos esquizofrênicos. Certamente o Mariette está se referindo à 13ª série do próprio livro Lógica do Sentido, completa o Mariette uma reflexão profunda sobre
linguagem e literatura. Então veja, nós abrimos esse curso falando da relação, né, entre filosofia e literatura, especialmente naquilo que ambas têm de criatividade. E seguindo aqui, né, então, e acrescentaríamos uma reflexão sobre o estruturalismo, né? Então, apesar do Deleuze resistir em ser chamado de estruturalista, o fato é que, especialmente no começo ali, até a lógica do sentido, ele ainda está dançando bastante ali com os estruturalistas, tá bom? E ainda mais específica sobre a lógica, a qual acompanhará Deleuze certamente até o final da sua vida. Então veja, é verdade também que o Deleuze, durante, pelo menos desde a lógica do sentido, está muito preocupado com lógica. Isso fica claro ali no que é filosofia, tá bom? Isso pode ser comprovado, né, no capítulo 2 do que é filosofia, que tem o título Prospectos e Conceitos, né? Tá lá na parte 2, Filosofia, Ciência, Lógica e Arte, de o que é filosofia, tá bom? Ora, com relação à lógica do sentido, o que extrapola os cânones universitários certamente não se associa somente a certas figuras que despertam o interesse de Deleuze, né, como os loucos, as meninas, os poetas, né, os esquizofrênicos, né, mas o próprio assunto e a forma como este será exposto, né? Ou seja, trata-se de apresentar, né, uma constituição paradoxal da teoria do sentido, né? Imagina associar filosofia e paradoxo, né? Ora, essa teoria seria apresentada então em 34 séries, né, espécie de capítulos do livro, que receberão mais 2 apêndices, subdivididos esses 2 apêndices então em 5 títulos. Séries em que veremos a elaboração de uma espécie de história, né, um romance, né, uma história embrulhada, né, digo romance porque o próprio Deleuze, quando vai tratar da psicanálise, vai mencionar a importância, né, que o texto na forma de romance vai assumir, especialmente depois da psicanálise, tá bom? Ora, falar de lógica, então, a partir do gênero romance, misturando tal tema com psicanálise, né, ele também chama a lógica do sentido de um ensaio de romance lógico psicanalítico, né? Então falar de lógica a partir do gênero romance, misturando tal tema com psicanálise e ensaiando compor uma história embrulhada, obra em que muitos de seus capítulos tratam do tema paradoxo, certamente também significava extrapolar os cânones universitários vigentes, né? Então, se vocês quiserem, né, a obra do Deleuze realmente é muito diferente com relação às produções que estão acontecendo ali na época e que, claro, estavam pensando lógica também. Se vocês quiserem, vocês podem pensar obras sobre lógica ou linguagem como as obras do Frege, por exemplo, né? A conceitografia, a obra monumental do Russell e do Whitehead, Principia Matemática, a obra do Carnap, né, da construção lógica do mundo, ou mesmo a obra do Wittgenstein, Tratados Lógico-Filosóficos. E para mudar um pouquinho o eixo de reflexão, uma obra importante para o Deleuze, que é as investigações lógicas do austro-húngaro Husserl, né, o fenomenólogo, e mesmo a obra do Heidegger, Princípios Metafísicos da Lógica, né? E se você quiser ainda piorar, tenta comparar a obra A Lógica do Sentido, do Deleuze, com a obra do Merleau-Ponty, A Prosa do Mundo, né? Mesmo a do Foucault, As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas, e talvez uma obra que está ali acontecendo na mesma época, que é a Gramatologia do Derrida, né? Se você der uma olhada nessas obras, você vai ver o quão grande era a extrapolação e a novidade da lógica do sentido, tá bom? Um livro com frescor, né? Um livro escrito muito diferentemente de todas essas obras, tá bom? Toda essa extrapolação, o abandono daquele rigor clássico, né, que ainda era bastante presente, né, segundo o Mariette, em diferença e repetição, e o próprio Deleuze admite isso, já garantiriam então um lugar de destaque à obra Lógica do Sentido, junto à filosofia contemporânea, ou como quer Badiou, dos modernos, né, esses filósofos que não se dizem pós-modernos, né. Ora, o que será intensificado então pela revalorização de um tipo de filosofia que já tinha aceitado, a ponto de se misturar com elas, seja a intromissão da literatura, isso é fundamental, né? A literatura aparece o tempo todo ali, né? O Lewis Carroll é chamado várias vezes, e nessas séries que a gente vai ler, né? A série 14ª, 15ª e 16ª, aparece inclusive o Borges, né? Lá na dobra ainda mais literatos vão aparecer. Então,
a valorização de um tipo de filosofia que já tinha aceitado a ponto de se misturar com elas, seja a intromissão da literatura, seja a da psicanálise, né? A psicanálise vai aparecer supervalorizada ali, especialmente quando o Deleuze for desenvolver uma espécie de gênese ontológica dinâmica, e da linguística, né? Então, isso é uma constante do pensamento do Deleuze, né? Pensar a linguagem, né? Então ele está acompanhando com muita atenção o que está acontecendo, especialmente ali na linguística, tá bom? Ora, quanto a essa última, a linguística, é fácil perceber a importância, não costumeiramente afirmada em livros de lógica, que assumirão as considerações de um Benveniste, né? Então isso é muito diferente, né? Um tratado de lógica que dialoga com os linguistas, né? Ali, por exemplo, o livro do Benveniste, Problemas de Linguística Geral, né? Que ele cita, né? Não só na lógica do sentido, mas também lá depois no Mil Platôs, né? De Jacobson, do texto Signo Zero, por exemplo, né? E mesmo que indiretamente de Saussure, do curso de Linguística Geral, né? Que, claro, são anotações de aula, mas a gente costuma atribuir ao Saussure, né? Elaboradas por alunos, né? Ora, são essas obras ali que vão aparecer quando o Deleuze está estabelecendo as três relações distintas da proposição, né? Então, tratar desse conceito de proposição a partir da linguística, né, é uma coisa bastante nova, né? Essas três relações seriam a designação ou indicação, a manifestação e a significação. Esses serão os temas, então, da terceira série de A Lógica do Sentido. Ora, mais do que isso, a contribuição geral da linguística e do estruturalismo serão enunciadas na 12ª série do seguinte modo, né? Esse namoro que o Deleuze ainda mantinha com o estruturalismo aparece dito explicitamente do seguinte modo, cito, os autores que se costumam atualmente chamar de estruturalistas, tais como Benveniste e Jacobson, ele não diz, mas ele estava falando deles antes, né? Não tem talvez outro ponto em comum, porém essencial, além do seguinte: o sentido não como aparência, né, deve ser tomado não como aparência para esses estruturalistas, mas como efeito de superfície e de posição. Então, isso é esse apelo, muitas vezes, a noção de superfície. O Deleuze também vai dizer que vai se afastar dessa noção. Ele diz isso lá na introdução que ele faz à tradução italiana da Lógica do Sentido, né? E é claro, então, por isso um rompimento, também por isso um rompimento com o estruturalismo, tá bom? Então, o sentido não como aparência, mas como efeito de superfície de posição, produzido pela circulação da casa vazia nas séries da estrutura, né? Significante flutuante, valor zero, cantonada, causa ausente, né? Continua o Deleuze, e isso é o mais importante, o estruturalismo, conscientemente ou não, celebra novos achados de inspiração estoica ou caroliana. Então, né, o Deleuze vai se manter um defensor, né, do nascimento da filosofia da linguagem a partir dos estoicos, né? Ele vai sempre valorizar a filosofia estoica, vai mudar um pouquinho de leitura da lógica do sentido para esse período posterior ao antiédipo, né? É o que eu acredito, mas isso fica muito evidente lá no Mil Platôs, no volume 2. Mas aqui ainda ele está dizendo que, olha, mesmo que os estruturalistas não tenham tomado consciência, na verdade o que eles fazem é celebrar, né, relembrar os achados de uma inspiração estoica ou caroliana. O Deleuze está olhando para o livro, né, do Breillet sobre os estoicos, né, que sai ali no começo do século passado, tá bom? Ora, de qualquer modo, não é um elogio de tipo semelhante que veremos em muitos outros filósofos contemporâneos ao Deleuze, né? Alguns, né, pelo menos. Ao menos podemos dizer que é o caso, inclusive dito de modo muito semelhante, de Derrida em Escritura e Diferença, que é um outro texto que a gente está lendo no curso, especialmente no capítulo Força e Significação, né? Inclusive lá no Força e Significação vai aparecer o Mallarmé, que é muito importante, porque o Deleuze também está fazendo uma leitura bastante diferente da do Derrida, do Mallarmé. E, curiosamente, Mallarmé e Leibniz, né? E então o Derrida também vai fazer uma leitura do Mallarmé e do Leibniz lá no Força e Significação, né? Um curto-circuito, né? Como eles podem ler tão diferentemente o Mallarmé e o Leibniz, tá bom? Ora, e a noção do sentido como superfície certamente marca uma das viradas mais conscientemente assumidas já no início de A Lógica do Sentido, ou seja,
na atualidade defendida ali em A Lógica do Sentido, ou a partir daqueles achados de inspiração estoica ou caroliana, o profundo deixou de ser um elogio. Né? Então é isso, se manter na superfície. Né? E a teoria das superfícies, que ele vai ver quando ele for tratar dessa gênese ontológica dinâmica, vai ser a psicanálise. Tá bom? É preciso, pois, se aproximar da literatura ou da arte, da psicologia ou psicanálise, das filosofias, das teorias da linguagem ou dos estruturalismos que não simulam mais a profundidade. Né? Então, é interessante, né, o Deleuze, olhando para esse texto retrospectivamente, ele vai falar, né, da profundidade que ele via nos pré-socráticos, né, e da altura que ele via no Platão. Né? Isso está bem tratado já nesse segundo movimento da Lógica do Sentido, e que depende então de uma psicanálise para ser bem entendido, tá bom? Os regimes paranoicos, né, por exemplo, né? Trata-se justamente que assolam todos nós, né, especialmente nesse momento, né? Todo mundo querendo ser a Constituição. Né? Ora, trata-se justamente de tornar mais explícito, de modo talvez mais consciente, o que na literatura produzida por Carroll e a filosofia produzida pelos estoicos podem nos inspirar. Ora, continuando, há outros dois tipos de produção que já haviam aceitado se embrulhar na investigação do sentido associado à superfície e à contestação da identidade pessoal. Deleuze não procura em Nietzsche nem em Freud os exploradores das verdadeiras profundidades humanas. Né? Claro, é o texto da superfície. Né? Cito, então, o Deleuze, né, lá de A Lógica do Sentido: se é um autor para o qual a morte de Deus, a queda em altura do ideal ascético, não tem nenhuma importância enquanto é compensada pelas falsas profundidades do humano, má consciência e ressentimento, é sem dúvida Nietzsche. Né? O Deleuze tinha feito várias leituras do Nietzsche ali naquela época, né, e antes de A Lógica do Sentido. E vai dizer também: não procuramos em Freud um explorador da profundidade humana e do sentido originário, mas o prodigioso descobridor da maquinaria do inconsciente. Né? Essa ideia de máquina e maquinaria vai se intensificar depois, né, do Antiédipo. E vale lembrar que o paradoxo, então, é uma potência do inconsciente, tá bom? Fui eu que acrescentei esse pedaço. Né? Ora, por meio do qual o sentido é produzido, sempre produzido em função do não senso. Então não há como pensar o sentido se não for nesse duplo, né? Ele foge aquelas três características da proposição, né? O sentido, ele se mantém justamente, né? O sentido, o acontecimento, ele se mantém porque ele mantém essa bifurcação sempre próxima, né? Do senso e não senso, do sentido e não sentido, tá bom? Ora, o que há de burocrático nessas maquinarias, dessas máquinas fantasmas, que são os povos e os poemas, pergunta o Deleuze. E ele continua: basta que nos dissipemos um pouco, que saibamos estar na superfície, que estendamos nossa pele como um tambor, para que a grande política comece, né? Fazer circular a casa vazia e fazer falar as singularidades pré-individuais e não pessoais. Então veja, fazer circular a casa vazia e fazer falar as singularidades pré-individuais. Então, para fazer essas singularidades pré-individuais falarem, por isso que ele vai precisar do Leibniz, né? Para constituir um campo transcendental, né? Para poder elaborar essa gênese ontológica estática, né? Que permitirá então fazer as singularidades pré-individuais e não pessoais falarem. Ora, essas singularidades pré-individuais e não pessoais, que não são nem da ordem do geral, nem da ordem do individual, nem pessoais, nem universais. Em suma, produzir o sentido, né, está em conexão direta então com o acontecimento, é a tarefa de hoje. Isso aparece lá na página 75, 76 da minha edição. Fim de citação. Ora, nenhuma novidade, claro, quanto à menção a Nietzsche e Freud, quando se trata de pensar as filosofias, as tarefas da filosofia atual, né? Trata-se de um gesto que também lembrará Derrida num texto fundamental, que é La Différence, né? Trata-se de autores fundamentais para pensar a filosofia contemporânea, ao menos a filosofia produzida no continente, né? Quem vai deixar de mencionar o Freud e o Nietzsche nessa filosofia contemporânea continental, né? Ora, mantermos-nos na superfície, né? Então lembre lá do baralho, né? Da Alice, né? Mantermos-nos na superfície, naquele algo que insiste em subsistir, deixar de elogiar o profundo,
compreender ao menos em termos gerais o que pretendiam os estruturalistas, bem como Nietzsche e Freud, fazer começar a grande política. Incluiríamos também aí a grande justiça, né? Eu acho que ali de fato o Deleuze já está pensando uma política e já dá para pensar também a questão da justiça, especialmente se a gente volta àquele eixo da justiça pensada a partir da noção de consciência, de sujeito, né, de responsabilidade, né, tá bom? E não apenas relembrar ou comentar, mas produzir o sentido. Então aqui, né, o Deleuze se afasta então daquela produção que está acontecendo muito intensamente na França, que é a produção de material propriamente de história da filosofia, de comentário da filosofia, né? Então o que ele quer produzir não é mais comentário nem história da filosofia, trata-se de produzir sentido, né? Talvez de acontecer, né? Fazer a filosofia acontecer, né? São essas, portanto, as tarefas da filosofia contemporânea, né, defendidas por Deleuze em A Lógica do Sentido, né? Isso vai mudar bastante depois do Antiédipo. Mas, assim como ao seu modo os históricos não realizaram o total dessa tarefa, claro, né, senão não tinha sentido o Deleuze escrever ainda sobre essa questão, é preciso estar atento ao fato que, para Deleuze, também Nietzsche teria se desviado dessa tarefa, ou como ele próprio nos dizia, cito o Deleuze, né, um autor bastante estudado pelo Deleuze, Nietzsche esteve primeiramente entre esses, né, ele está se referindo ao Bohème e o Schelling, etc., discípulos de Schopenhauer, no Nascimento da Tragédia. Quando ele, Nietzsche, faz falar Dionísio sem fundo, né, um Dionísio superficial, né, de superfície, desculpa, opondo à individuação divina de Apolo e não menos à pessoa humana de Sócrates. Assim, a descoberta de Nietzsche está alhures, né, em outro lugar, em outra parte, quando, tendo se livrado de Schopenhauer e de Wagner, explora, isso é que nos importa grifar, um mundo de singularidades impessoais e pré-individuais. Então ele teria visto isso já no Nietzsche. Mundo que chama agora de dionisíaco ou da vontade de potência, energia livre e não ligada. Entretanto, discurso que devia renovar a filosofia e que trata o sentido, enfim, não como predicado ou como propriedade, mas como acontecimento, né? Na sua descoberta, Nietzsche entreviu como em um sonho o meio de pisar a superfície da Terra, de roçá-la, de dançar e de trazer de volta à superfície o que restava dos monstros do fundo e das figuras do céu. Então é isso, né? Você traz para a superfície aquilo que está no fundo, né? E traz para a superfície aquilo que está no alto também, né? Impedir, né, esses regimes paranoicos, né? Então talvez isso tenha a ver com fazer acontecer a grande, talvez a verdadeira política, né? Correndo o risco de ser tragado por essa profundidade. Fim de citação. Isso aparece lá na página 110 da minha edição, tá bom? Ora, em sua avaliação, então, da filosofia nietzschiana, embalado apenas pela renovação que ela sugeria, Deleuze menciona uma espécie de condição da tarefa fundamental de sua teoria do sentido. Ou seja, aquele estranho discurso do Nietzsche deve nos conduzir a tratar o sentido, enfim, não como predicado ou como propriedade, mas como acontecimento. Daí então aquilo que o Deleuze vai chamar de os predicados verbais, né? Ora, o que permitiria explorarmos então um mundo de singularidades impessoais e pré-individuais. Então veja, se a gente pensar lá no parágrafo 13 do discurso de metafísica, implodir esse predicado clássico e assumir um predicado de outro tipo, né, um predicado a partir da ideia de verbo no infinitivo, é que vai permitir explorar um mundo de singularidades impessoais e pré-individuais, né? Então, para esse mundo de singularidades impessoais e pré-individuais, eu preciso de uma outra lógica. Essa lógica não é a lógica clássica, aristotélica, né? É uma lógica, então, do sentido, tá bom? Ora, essa é a inspiração então explícita do Nietzsche de Nascimento da Tragédia, citado, né, pelo próprio Deleuze, mas claro também que a noção freudiana de inconsciente e limite, dado o seu elemento paradoxal, né, limite do horizonte de saber, e isso também que faz os predicados verbais, e talvez a grande política e justiça tivessem justamente que assumir esse pressuposto, né, de limite do horizonte de saber, inclusive uma recusa da profundidade das filosofias da intencionalidade, né? Então imagina o horror com o qual
o Deleuze estava olhando aquelas filosofias da intencionalidade, né? Aquela discussão, ou pelo menos a filosofia debatida, né? pelo Derrida, na leitura que ele vai fazer do... é o nome dele? O embate entre o Derrida e o Searle, né, que está escrevendo sobre a intencionalidade, tá bom? É isso, eles estão lendo ambos o Austin, isso, exatamente, o Austin, que o Deleuze também vai dedicar bastante tempo lá no Mil Platôs, tá bom? Quer dizer, bastante tempo, algum tempo, né, tá bom? E vale repetir, essa associação, né, então, do Deleuze ao Nietzsche parece ser inclusive fonte da estranheza de seu discurso, né, o discurso do Deleuze, e que parece ser a principal responsável pela distância que separa então continentais e analíticos, né? É difícil você juntar essas duas filosofias, né? A filosofia analítica mais anglo-saxã, né? Essa filosofia americana, e uma filosofia de tipo deleuziana, dada essa associação, né? Essa relevância que o Deleuze vai conferir ao Nietzsche, né? E claro, a gente já falou isso, mas o afastamento que o Derrida faz isso também, e que o Deleuze vai ter com relação à ideia de que o principal problema de uma lógica, de uma filosofia da linguagem, seria o problema da referência e da significação. Então ele vai colocar os estoicos como inauguradores de uma filosofia da linguagem, justamente porque eles deslocam esse problema, né? Então o problema principal da filosofia da linguagem não seria o problema da significação, o problema da referência, tá bom? Seria, na verdade, o problema do sentido, né? O acontecimento, se vocês quiserem. Tá? Então Nietzsche teria sonhado com outro aspecto fundamental das filosofias contemporâneas, que se embaralham com o problema do significado e sentido. O sentido, a partir de Nietzsche, então, não deve ser tratado como predicado, como propriedade, mas como acontecimento, como evenement. Conceito fundamental das filosofias e teorias da linguagem contemporânea, especialmente as continentais, né? Agora eu acabei de adquirir um livro, né, de filosofia da linguagem. Deixa eu ver se ele está por aqui. Só um minutinho. Não, ele não está mais aqui não. E que a autora faz isso, ela passa um tempo, né? Acho que é Inês. Só um minutinho, peraí. Eu acertei, né? Olha, é o livro da Inês Lacerda Araújo, né? Do signo ao discurso. Então, esse livro já apresenta, né? Reconhece a importância desse deslocamento, né? De filosofias da linguagem que tem como principal problema a significação e a referência, para filosofias que tem como principal problema o discurso, o enunciado, o sentido. E aí o Foucault vai desempenhar um papel fundamental ali, tá bom? Então também é por causa deste aspecto que se exigirá toda uma nova maneira de pensar a lógica do sentido, né? Então um tratado, né, que pretende oferecer uma outra teoria do sentido, uma outra filosofia da linguagem, na verdade, que por isso mesmo deverá ultrapassar aquelas três relações distintas da proposição, né? E será especialmente associada à primeira, então, né, da designação, que Deleuze formulará o problema mais geral dessa lógica do sentido. Cito, então, veja, isso vale para as três relações distintas da proposição, tá bom? Mas ele vai pensar nesse momento, especialmente com relação da designação. Diz o Deleuze: de que serviria elevarmos-nos da esfera do verdadeiro ou do sentido, se fosse para encontrar entre o sentido e o nonsense, entre o sentido e o não sentido, ou se vocês quiserem o senso e o não senso, uma relação análoga à do verdadeiro e do falso. A lógica dos sentidos vê-se necessariamente determinada a colocar entre o sentido e o não senso um tipo original de relação intrínseca, um modo de copresença, né? Então, você não pode falar do sentido apartando o sentido do não senso, né? Você vai ter que sempre manter o senso e o não senso, o sentido e o não sentido, né? Eles são copresentes. Essa é a maneira de você, de fato, dar conta do acontecimento, tá bom?
E para isso você precisa de um outro tipo de predicação, né? Outro tipo de predicado. O predicado tem que ser um predicado verbal, então, né? Como atravessar, né, o Rubicão, como verdejar da árvore, como o pecar de Adão, tá bom? Ora, muitos foram os autores que esbarraram neste problema, né, que era necessário um outro ponto de partida, um outro ponto de chegada para fazer uma outra lógica, né? Ou seja, o de determinar um novo e original tipo de relação que permitisse diferenciar de uma vez por todas os problemas, por um lado, de significação, ou relacionados diretamente ao verdadeiro e o falso, do sentido, e que, ao menos em termos de designação, adotaram a postura de aceitar sua complexidade e dificuldade. Do meu ponto de vista, sem essa nova orientação, não há como entender a peculiaridade da produção, seja da filosofia, seja da literatura. Por isso que, para mim, esses textos, né, o texto do Derrida, Força e Significação, e esse texto, Lógica do Sentido, são tão fundamentais. Se vocês quiserem, a gramatologia, né, tá bom? Ora, nem perto da radicalidade de um Deleuze, claro. Evidentemente, foi esse o caso de Bertrand Russell no texto Significação e Verdade, que o Deleuze cita algumas vezes lá na Lógica do Sentido, em que o Russell afrontou, dentre outras, a noção de Carnap, de sentido e significado. Então, o próprio Russell se incomodou com as noções as soluções que se deram, né, em termos de filosofia da linguagem, ao problema da significação, tá bom? Seja como for, a descoberta da necessidade de um novo e igual e original tipo de relação mais própria ao sentido, uma outra dimensão ou relação, já havia sido descoberta há muito tempo, ou como lembrava Deleuze, cito Deleuze, o sentido é, então, a quarta dimensão da proposição, além da designação, da manifestação e de significação. Os estoicos a descobriram com o acontecimento. O sentido é o expresso da proposição, este incorporal na superfície das coisas, entidade complexa e irredutível que não pode ser simplificada, separada do não senso. Acontecimento puro que insiste ou subsiste na proposição. É por conta dessa afirmação, né, que vai ser intensificada, então, logo depois do Antiédipo, que é isso que vai levar, então, o Deleuze a afirmar lá no Mil Platôs, né, na edição brasileira no volume 2, a dizer que os estoicos são, eu estou na página 28 dessa minha edição, os primeiros a elaborar de fato uma filosofia da linguagem, tá bom? Então os estoicos a descobriram, né, essa quarta dimensão da proposição, e os estruturalistas teriam percebido essas boas novas, né? Os estoicos a descobriram com o acontecimento. O sentido é o expresso da proposição, este incorporal na superfície das coisas, entidade complexa e irredutível, ou seja, que não pode ser simplificada, separada do não sentido, acontecimento puro que insiste ou subsiste na proposição, tá bom? Ora, essa descoberta, né, que o Deleuze vê ali nos estoicos, ela se repetiu na história e, segundo ele mesmo, né, no medievo ela foi repetida pelos nominalistas da escola de Ockham, né, o Gregório de Rimini, que morre em 1358, e o Nicolás, né, de Autrecourt, que morre em 1379. E depois do medievo, ela foi renovada também pela lógica dos objetos inexistentes, do Alexius Meinong, que morre em 1920, que foi duramente criticado, inclusive, pelo próprio Bertrand Russell. Ora, tal dimensão, essa dimensão do sentido, teria sido chamada pelo fenomenólogo Edmund Husserl de expressão, né? O termo alemão, acho que é Ausdruck, em oposição à da significação, né? Talvez o Bedeutung, né? E o sentido é o expresso, né? Então, o próprio o Edmund Husserl, o fenomenólogo, já tinha tratado, então, lá nesse tratado de lógica, né, investigações lógicas, se eu não estou enganado, né. Ora, quanto a quem e ao que, né, ou seja, ao Husserl, o Deleuze afirmava, cito o Deleuze, Husserl, que nomeia a dimensão da expressão, não menos que Meinong, reencontra as fontes vivas de uma inspiração estoica, né. Então, a partir
então, dessa maneira que o Deleuze entende os estoicos, especialmente a partir da leitura que ele está fazendo, então, do livro do Breillet, né? Émile Breillet, A Teoria dos Incorporais no Estoicismo Antigo. Ele vai dizer que não só os estruturalistas, mas também o Edmundo Husserl bebeu nessas fontes, né? Bebeu nessas fontes de inspiração estoica. Ora, até certo ponto, afinado então com aquela boa nova, aquela inspiração, contudo semelhante a Nietzsche e ao Freud depois, Husserl também teria sido tragado pelas profundezas, nesse caso não só por não ter compreendido os atributos como verbo acontecimentos, e sim como predicados conceitos, mas por ter pecado em sua interpretação contra uma filosofia propriamente da expressão, supostamente defensora das singularidades nômades, impessoais e pré-individuais. Daí que, em pleno acordo com aquela tarefa de criar uma lógica do sentido associada à dimensão da expressão, Deleuze afirmasse o seguinte. Então veja, vale lembrar, né, o Deleuze está se referindo à leitura que o Husserl faz do Leibniz, isso vai ficar claro daqui a pouquinho. Isso aparece nas meditações cartesianas, né, nessa introdução à fenomenologia. Lá na quinta, com relação à quinta meditação do Descartes, então, o Husserl vai lançar a mão do conceito de mônada, né? Diz ele, né? O que me é especificamente próprio, a mim, né? O ego é o meu ser concreto na qualidade de mônada, além da esfera formada pela intencionalidade do meu próprio ser, tá bom? Então, isso está aparecendo lá, tá? Na minha edição está na página 108. Né? Então, o Edmundo Husserl tinha dedicado já bastante tempo ao conceito de mônada, numa problemática muito semelhante à que o Deleuze vai desenvolver ali nas séries 14, 14ª, 15ª e 16ª. E claro, né, quem está vendo isso muito claramente também é o Sartre, né, A Transcendência do Ego, tá bom? O Deleuze vai meio que reconstituir essa discussão. Então, voltando aqui, cito o Deleuze fazendo a avaliação da tentativa do Husserl, né, ou da leitura que o Husserl faz do conceito de mônada, né, a reconstituição que ele faz do conceito de mônada, e diz o seguinte: ora, o problema não avançou, né, então a gente, mesmo com o Husserl, não conseguiu elaborar aquilo que seria fundamental para fazer as singularidades pré-individuais falarem, né, não conseguiríamos desenvolver então um certo campo transcendental, uma certa ambiência, né, que permitisse fazer essas singularidades falarem a partir da filosofia, do modo como Husserl leu Leibniz, né? Então o problema não avançou na medida em que Husserl inscreve no campo transcendental centro de individuação e sistemas individuais, mônadas e pontos de vista, vários eus à maneira de Leibniz, antes que uma forma de eu à maneira kantiana. Há, contudo, como veremos, uma mudança muito importante. A ideia de singularidades, logo de antigeneralidades, que são, entretanto, impessoais e pré-individuais, deve agora nos servir de hipótese para a determinação desse domínio e de sua potência genética. Ora, como o que dissemos até aqui, né? Com o que dissemos até aqui, fica evidenciado o quão central será então a reavaliação da filosofia leibniziana. Agora eu fiz um outro caminho, né? Especialmente do seu conceito de mônada, tendo em vista que será justamente ele, o conceito de mônada, que fornecerá as bases para a formulação da hipótese que determinará esse domínio, né? Ou seja, para poder estruturar a ideia de singularidades, que são antigeneralidades, que são, entretanto, impessoais e individuais, daquelas singularidades nômades, impessoais e pré-individuais, ou ainda daquilo que seria a própria possibilidade de uma lógica do sentido e do acontecimento, contra uma lógica da predicação e da verdade, né? De qualquer modo, a conclusão desse movimento aqui, né, que acho que está na 14ª série da lógica do sentido, vai aparecer lá na 16ª série, cito, então eu diria, né, em termos de estrutura da lógica do sentido, que nós temos ali um mesmo problema sendo perseguido das séries 14ª a 16ª, tá bom? Um equacionamento do mesmo problema e solução desse problema. Cito então o Deleuze. Na obra de Carroll, Alice seria antes como indivíduo, a mônada expressiva individual,
que descobre o sentido e já pressente o não-senso, que mantém aquele tipo original de relação intrínseca, de copresença, remontando à superfície a partir de um mundo em que ela mergulha, mas também que se envolve nela e que lhe impõe a dura lei das misturas. Já Silvia e Bruno seriam antes como as pessoas vagas, que descobrem o não-senso e sua presença ao sentido a partir de alguma coisa comum a vários mundos, mesmo que incompossíveis, né? Mundos dos homens e mundos das fadas. Fim de citação, isso está na minha edição na página 121. Ora, isso atesta então o papel central que o conceito leibniziano de mônada expressiva, individual e agora também o de pessoa vaga vão desempenhar para toda a lógica do sentido. E fica claro também que o Leibniz vai fazer uma outra leitura desse conceito, uma outra reconstituição contra aquilo que pensou o Husserl com relação ao conceito de mônada lá nas meditações, né, cartesianas, tá bom? Uma introdução à fenomenologia. Ora, como era de esperar, dado que se trata de uma filosofia da expressão, que pretende se apropriar do conceito de mônada expressivo individual, para, dentre outras coisas, fazer avançar a determinação deste domínio e constituir uma nova noção desse campo, Deleuze terá de analisar ou comentar a filosofia de Leibniz. Portanto, o conteúdo da 16ª série, desenvolvido em oposição ao comentário à interpretação husserliana da filosofia de Leibniz, deverá servir para voltar a compreender parte daquela boa nova, agora associada mais propriamente às obras Aventuras de Alice no País das Maravilhas, através do espelho que Alice viu lá, e as Aventuras de Silvio e Bruno, de Lewis Carroll, que, junto com a teoria dos incorporais e do Lecton dos estoicos, são os grandes temas de A Lógica do Sentido. Assim, o que problematizaremos a seguir é a reconstituição deleuziana dos conceitos de mônada expressiva individual e pessoa vaga, com aquelas pontuações estruturais que eu disse para vocês, né? Tá bom? Então eu vou parar um pouquinho agora. Então essa aula vai estar dividida em duas partes, tá bom? Essa aula, creio que 4 já, né? Então a gente vai ter um 4.1 e 4.2, tá bom? E daqui a pouquinho eu volto então com essa segunda parte, que vai ser motivos que levaram Deleuze à filosofia leibniziana. Até já.